Vamos lá. Vamos falar de futebol então, né? Vamos falar de futebol. Começando o nosso vídeo, né, Arthur? E aí, pessoal? Boa tarde, boa noite. Aí, tô feliz pra caralho. Emoção lá em cima. Nossa. E boa quinta aí, que quase sextou já, né? Pô, quase a galera do Box to Box, sejam bem-vindos aí mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos, viu, rapaziada? Fiquem à vontade aí pra Fiquem assistir à vontade. esse vídeo de muita felicidade, né, Arthur? Tá, mano, eu acho que assim, cara, eu tô puto, mas eu tô tão feliz assim que tá me cobrindo tudo, assim, cara. Vamos lá, feliz Arthur. Pra caralho, feliz pra caralho. A gente aqui é bem pontual e isso daí talvez broche muita gente que é mais emocionada. Eu concordo com você. Não que eu esteja puto, mas assim, a gente tem que entender uma coisa. Esse 2-0, o final do jogo não retrata o jogo inteiro, né? Você concorda comigo? Não retrata. Assim, dos 15 minutos do segundo tempo para frente foi outro jogo. Outro jogo, exatamente. Outro jogo. Mas isso daí é totalmente esperado. Na minha opinião, você se surpreendeu com um jogo como no começo do jogo, por exemplo? Ó, eu vou ser sincero, vou ser bem sincero. Eu comecei a assistir a partir dos 25 minutos do primeiro tempo. Ou seja, eu peguei a fase que o Brasil já não estava levando sufoco, pelo que eu vi aqui. Pelo que meus amigos me falaram e tal. Porque, aparentemente, nos primeiros 20 minutos a Sérvia até que chegou bem, né? Pouquinho. É que assim, não é que eles chegaram bem. Eles não deram perigo para o Brasil. Isso daí, certo. Eu acho que, pra falar a verdade, em momento algum, assim, a gente teve uma chance clara da Sérvia, se eu não estou enganado. O problema desse começo de jogo é que eu achava, no começo, um pouco, que o Brasil ia ter mais a bola. E querendo ou não, no começo, mas lá para os 15, assim, a Sérvia estava muito chata apertando a marcação e querendo ou não, rodou muita bola a Sérvia, entendeu? Então eu achava que o Brasil ia correr menos atrás da bola. Mas de forma alguma eu tô falando que a Sérvia foi perigosa, na minha opinião. Eu acho assim, a Sérvia teve muita bola, só que também eles não conseguiram, tipo, colocar a gente na cara do gol, chutar no gol. Não tava tendo isso, entendeu? Entendi. Então, a partir dos 25 minutos que eu comecei a assistir, eu estava preso no trânsito. Brincadeira, eu estava ocupado. Mas a partir dos 25 minutos, cara, eu percebi um Brasil que ele estava muito preocupado em não tomar gol e muito apavorado. Não sei, tem muitos estreantes, né? Na nossa seleção. Estavam todo mundo muito afoito, a gente tem que entender isso. Só que o Brasil estava muito preocupado, mas muito preocupado em não levar um gol. E, cara, eu vejo assim, que o Brasil não conseguiu trabalhar a bola. Casemiro, para mim, foi o melhor primeiro tempo. Aquelas bolas esticadas dele, assim, foi da onde que começou a surgir os primeiros movimentos, assim, que apareceu um Brasil, gol. Né? Foi o desafogo do Brasil. O time do Brasil realmente não foi um time muito criativo no começo. Não. E realmente o pouco que tinha era de algumas... Bola enfiada, né? Algumas enfiadas para os pontos, né? Que estavam ali, querendo ou não, na minha opinião, era também um dos melhores participantes, o Rafinha e o Vinícius, que querendo ou não, acho que também a formação e o time ajudavam um pouco isso. Não que o time estava dando espaço, não é isso. Só que quando acontecia de algum deles ficar no mano a mano, você tinha muita vantagem, porque eles pegavam zagueiros, né? Ficaram os mais pesados. Parece que todo momento que a gente estava próximo para finalizar, tinha alguém na frente, ou tinha alguma coisa atrapalhando, né? Então, a partir disso aí, eu vi que o Brasil estava assim, muito fechado, muito com medo de tomar um gol e muito afoito. Quer falar mais uma coisa do primeiro tempo ou já quer pro segundo? Então, pra mim, não tem muita coisa pra falar do primeiro tempo. Pra mim, o Brasil, acho que é totalmente compreensível aquele início mais afoito, porque assim, isso é normal. O que o Arthur mencionou, muita primeira Copa de muita gente, então isso tem que ser considerado. Você tá numa seleção que, querendo ou não, a gente sabe que eles sabem do que eles representam, ou seja, é diferente você estar numa seleção que não tem tanta responsabilidade e nenhuma que é a que mais tem. Então, e outra coisa, com medo de zebra, né? Com medo de zebra. Com medo de zebra, que a gente já tá vendo que tá recorrente. Ou seja, isso, querendo ou não, faz com que o time jogue de uma maneira que não é normal. Então, assim, todo cuidado é pouco, a gente vê um meio-campo menos brilhante do que a gente está acostumado, e ainda tem o detalhe que, querendo ou não, não que é uma formação nova, mas querendo ou não, Paquetá mesmo, por exemplo, não fez um bom jogo. Exato. Mas a gente tem que entender que ele está numa posição que ele não estava tão acostumado a jogar assim no Brasil. E eu queria levantar esse ponto, foi bom você ter falado que, na verdade, eu gostei do jogo do Paquetá. Eu achei ele muito voluntarioso para uma posição que ele não tem o costume de jogar. Mas aí eu tô pontuando ofensivamente, né? Defensivamente, nem achei ele tão mal. Teve algumas desarmadas. Mas não dá pra falar que o Paquetá foi bem... Cara, eu não sei. Paquetá, né? Eu não sei se ele foi bem... Não é questão de ele não ter sido bem ofensivamente. A questão também é que o time inteiro, do meio pra frente, não funcionou da maneira que a gente esperava. Porque a gente estava acostumado com um Brasil de muita triangulação, muita aproximação. E até por
eu acho, acertadamente, o Tite quis colocar o Vinícius Júnior e colocar o Neymar de meio campista. Achei que foi A gente tinha boa, comentado isso ainda, né? foi uma boa colocação, porque assim, a gente sempre espera uma jogada tira cartola assim, do Neymar, né? Uma jogada diferente. Então, assim, para mim o Tite acertou nisso. Porém, ele, apesar de não concordar com o Paquetá de segundo volante, eu achei o Paquetá muito voluntarioso, participou muito bem da defesa, melhor que eu esperava. E eu queria destacar também a marcação do Brasil, que é uma marcação assim que jogou muito em bloco alto, principalmente no segundo tempo, e também um pouco de marcação mista, um pouco de marcação ali por setor, e funcionou muito bem. Então eu queria destacar, assim, para mim o destaque do primeiro tempo foi o Casemiro, jogou muito, nos dois tempos, mas aqui no segundo tempo ele ficou de segundo plano, mas e também o Paquetá, porque eu achei que ele foi muito voluntarioso e quando ele conseguiu chegar assim, ele fez o que era possível. Porque acho que faltou os pontas aproximarem. O Rafinha, cara, é um cara que eu banquei sim ele como titular. Me decepcionou grande, assim, bem forte. Esperava muito mais o Rafinha. Não vejo isso não, E, viu? nossa, esperava muito mais o Rafinha. Então, assim, eu vou até colocar o Paquetá como não culpado nesse primeiro tempo, porque eu achei que o que ele deu para fazer, ele fez, entendeu? Ele foi voluntarioso, ele se Ó, propôs jogar na posição que ele não está acostumado. E o primeiro tempo eu vou dar um pouco de crédito pro Tite, porque ele teve coragem de pôr o Vinícius Júnior. E, cara, o Vinícius Júnior, que a gente jogou praticamente 2021 e 2022 com ele reserva, ele mostrou porque ele tem que ser titular. Não sentiu o peso de uma estreia de Copa. eu acho assim, a formação eu acho que era o que eu faria. Tipo assim, eu não acho, vendo depois, vendo antes, acho que a formação foi a ideal. Eu só ressaltei que eu senti falta do Paquetá ofensivamente, mas igual pontuei, na minha opinião, isso tem um pouco de, de lógica por causa que ele estava jogando uma posição diferente. Quando ele pisava mais na área, era outra formação, era outra configuração. Sim. Mas E ele assim, também ainda estava acho. preocupado com a marcação. Tava preocupado, o time não dava também tanta, porque era um jogo que ele não podia também ter tanto, pisar tanto na área. Mas assim, defensivamente achei bom, mas isso eu achei que faltou. Mas assim, igual eu falei, também eu não, hoje assim, eu não acho, pô, ele não tem que ser titular. Para mim tem que continuar assim. E aí, por exemplo, o Danilo para mim, eu senti falta do Danilo assim com a bola no pé, marcando ele não sofreu. Acho também muito também sobre o time tem a ver. Não que o time da Sérvia seja ruim, o Brasil pegou um time muito bom para jogar contra, inclusive. Mas acho assim, talvez se for um outro tipo de jogador naquela posição, aí eu quero ver mais o do Danilo, porque hoje acho que talvez não seja uma exigência tão grande, né, naquela parte ali do campo. O Thiago Silva é um cara que eu tenho meio preocupação. Eu acho ele muito mole. É impressionante como ele é mole, ele cai. Cara, Eu não. sinceramente, eu acho que a gente viu jogos diferentes. Assim, a gente tá Não, com uma não, opinião muito assim. divergente Não, hoje. calma aí. Eu achei que o Thiago Silva fez um bom jogo, sim. Só que eu tô querendo dizer assim que, na minha concepção, no que eu tenho meio que minhas marcações, eu sinto muito que qualquer momento, apertando ele ali, parece que. Tipo assim, porque ele hoje não fez nada de errado. Só Nossa, ele que foi muito numas seguro hoje. bolas, numas Foi melhor que o bolas. Marquinhos hoje. Não, ele foi melhor que o Marquinhos, com certeza. Só que assim, eu sinto que numas bolas ele dá umas. Parece que ele não aguenta o tranco, sei lá. Mas assim, indiscutivelmente ele foi bem. A zaga do Brasil inteira foi bem. O Alexandre dava um pouco de corredor ali porque ele fechava muita parte do meio. Só que, querendo ou não, ele fez um jogo bom, quase fez um gol, inclusive. E assim, eu acho que o Vinícius fez um bom primeiro tempo, mostrou personalidade. Acho que mostrou a confiança que ele está tendo ultimamente. É um cara que a gente sempre quer ver no Brasil, só que é aquele tipo de jogador que não consegue jogar o que joga no clube. Hoje me deu muita esperança de que ele consiga ser aquele Deu Vinícius muita Júnior. esperança. Jogou muita bola. Jogou muita bola. O Neymar mostrou por que Ele ele é o foi, na Neymar. verdade, ele foi. Não foi o construtor do primeiro gol, mas saiu de uma bola que ele chutou, foi rebote dele. E o segundo ele que deu Sim, passe, né? Assistência dele. muita Então, personalidade do assim. Vinícius. E assim, desculpa, pode falar. Não, pode terminar. O Neymar mostrou por que ele é o Neymar, né? É um cara que a gente não é mais dependente, isso daí ficou claro. Só que é um cara que às vezes o jogo tá difícil, é esse cara que vai resolver o jogo. A gente resolveu o jogo hoje com o Neymar, na minha opinião. Por quê? Porque o jogo tava difícil, não tava fácil. E aí o Neymar simplesmente pegou uma bola, a bola não queimou no pé dele ali na meia-lua, ele levou um, levou dois, é claro que aí é claro. Aí você tem um Vinícius Júnior para bater no gol, que tem personalidade, um Richarlison, que vou falar já, mas vou falar um pouco mais. Fez um péssimo primeiro tempo, mas é o centroavante para empurrar a bola para o gol. Ou seja, mas você percebe o quanto um camisa 10, uma estrela faz diferença, porque aquela bola que ele vai levando,
Ele não ia fazer o gol ali, não ia. Só que isso daí que ele fez, desmontou totalmente o time e fez gerar um gol. Então, assim, e aí, depois daquele gol, é outro jogo. Mudou totalmente o jogo. Vamos por partes. A primeira sobre o Danilo. Eu não me espantei em o Danilo não ter atacado. Para mim, claramente o Danilo vai ser o que ele é na Juventus, um terceiro zagueiro. Só que acho que ele vai acabar não sendo muito um terceiro zagueiro na seleção, mas ele vai ser um lateral defensivo, não vai ser um lateral que ataca, não vai ser um lateral que sobe. E na minha opinião, foi muito bom, porque neutralizou praticamente todas as jogadas da Sérvia foram neutralizadas. Então, assim, a parte defensiva hoje, para mim, se eu pudesse dar 10 para todo mundo ia levar 10, porque do goleiro ao primeiro volante, que é o Casemiro, todos foram muito bem, na minha concepção. Segundo, acho sim que o Tite errou em escalar o Paquetá de segundo volante. Igual você disse que não mudaria nada, mesmo depois do jogo, eu mudaria. Para mim, o Bruno Guimarães no primeiro tempo ia ter um papel muito, muito importante, porque na Premier League ele acha muita bola, ele acha muito bem o Callum Wilson. Então, eu acho assim, se fosse mudar alguém, mudaria isso também. Só que ainda acho que tá tudo bem. Não acho assim, não, tem que mudar, tá bom. Mas eu acho assim, por exemplo, se o Paquetá fizer mais um jogo apagado, eu acho que o nome para substituir ele é o Bruno Guimarães. Então, mas o Fred entrou bem. Não, então, mas o Bruno Guimarães, ele ia ser, não só o Casemiro ia enfiar aquelas bolas, eu acho que ele enfiaria ainda com mais precisão. Assim, eu não acho que o Paquetá fez um jogo apagado, igual você disse. Já falei que eu achei que o Paquetá foi bem, porque foi proposto para ele. Ofensivamente, ele não eu também acho que ele foi bem. Ofensivamente, também acho que ele foi bem. O problema é que o Brasil estava muito preocupado em não tomar gol, e ele acabou, assim, não tendo a liberdade que ele tem. Não que era pro Paquetá resolver o jogo ofensivamente, não. Só que assim, eu senti falta dele pisando mais. Só que é óbvio que isso daí tem toda uma justificativa. Uma estreia de Copa. Então, assim, por isso que eu coloco na balança. Acho que ele foi bem. No que foi proposto para ele, foi bem. Apesar de achar ele bem, eu acho que o Tite errou em não ter escalado o Bruno Guimarães. Aí, seguindo daí, eu esperava mais do Neymar do jogo de hoje. Porque concordo que ele deu boas escapadas, tanto pelo meio quanto, assim, flutuando. Só que tudo bem, ele levou a bola do primeiro gol e ele quase perdeu se o Vini não toma a frente daquela jogada, ele provavelmente tá para fora. Não, ele ia perder, só que ele que criou a situação, entendeu? Sim, o Vini Júnior fez certo. Se ele não fizesse aquilo, não sairia o gol. Sou Neymar Zete pra caramba. Mas não, pra mim o Neymar não jogou bem hoje. O Neymar não jogou bem. Só que é isso que eu tô falando. Você percebe que foi o cara que liberou o jogo. Tipo assim, porque na minha opinião, tudo bem que o Vinícius Júnior tá jogando bem, pra mim acho que foi o melhor do Brasil. A gente vai entrar depois nesse mérito. Mas eu acho assim, o Neymar criou aquela situação para o jogo mudar. Isso não jogando nada. Eu acho assim, ele não jogou nada, na minha opinião. Não foi de longe aquele Neymar. Só que o que eu quero mencionar é exatamente isso. Como é importante. Sinceramente, eu não sei se foi uma jogada tão genial dele, porque... Não foi nada assim absurdo. Só que assim, percebe que a situação, qualquer jogador ali não faria o que ele fez. Deixa eu só concluir aqui. Desculpa. Eu acho que qualquer jogador que estivesse ali, talvez faria o mesmo que o Neymar fez. Então, assim, tudo bem, teve os méritos dele, mas acho que o Paquetá faria mesmo o que ele fez. O Everton Ribeiro ou o Rodrigo, sinceramente, faria, cara. Na minha opinião. Neymar, cara, eu sou muito Neymar Zete, mas eu não gostei da partida do Neymar hoje. Não, o Neymar não foi bem, só que... E assim, só pra finalizar o primeiro tempo, a última coisa que você falou, que o Richarlison não foi bem, eu também discordo disso. A bola não chegou. Não chegou uma bola redondinha pra ele. Hoje a gente tá discordando em tudo. Hoje a gente tá discordando em tudo. Mas, cara, é igual falar que o Fred é um cone. Pô, mano, mas naquela Copa de 2014 não chegou nada pra ele. E hoje não chegou nada pra ele. Vamos ser sinceros, velho. O Richarlison não fez um papel de centroavante do Brasil hoje, no primeiro tempo. O que vinha pra ele tinha que segurar um pouco. Não tô falando que ele tem que ser o pivô, não tem que ser nada disso. Só que, assim, tecnicamente, ele errou tudo. Tudo. O que batia, voltava. O Richarlison, se não faz aquele gol, ele teria saído antes. E assim, mas eu aqui conversando com os meus amigos que a gente tava vendo o jogo, eu falei, cara, é o seguinte, o Richarlison não fez nada, tá errando tudo, porque ele tava. Se você não vê o jogo, se você ver de novo, ele tava tudo, mano, batia no pé dele, voltava, ele não conseguia segurar. Sei lá, eu vejo que a bola só chegava queimada nele, ele não teve, por exemplo, primeiro que ele não tem a estatura e também não tem capacidade física para estar no meio daquele zagueiro. Primeiro que já deveria ter o dedo do técnico aí, mas tudo bem. Segundo que, se ele não pode jogar pela bola aérea ou fazer pivô devido ao físico, comparado aos zagueiros, então assim, tem que chegar uma bola mais redonda para ele, na minha opinião. Mas o que eu tô então assim, por isso que eu concordo, eu discordo ao dizer que
ele não foi bem no primeiro tempo. Não tinha o que ele fazer, não tinha o que ele fazer. O Rafinha, cara, que foi o único que teve, assim, a chance de fazer gol, recuou o goleiro nas oportunidades. Mas isso daí foi no segundo tempo, a gente tá no primeiro. Não, mas no primeiro ele teve uma chance. O Rafinha teve uma chance clara de gol. Mas mas ali eu acho que ele tava com um corpo ruim de bater. Se ele posiciona o corpo, o cara jantava ele, entendeu? Ali eu acho que foi muito... A jogada foi genial, foi bem trabalhada, só que ali não tinha muito como ele chutar. Daria pra chutar um pouco mais forte? Tudo bem. Mas o jeito de pegar na bola ali, ele teria que virar o corpo e o cara tava vindo. Mas assim, eu acho assim, você tá falando que o Richarlison não tem que fazer porque o corpo dele, a característica dele não permite. Eu concordo com isso. Eu não acho, igual eu falei, ele não tem que ser o pivô nada. A questão é, o que eu tô reclamando é de bola que vinha no pé dele e nem tão bem marcado e escapava. Ele tava mal tecnicamente. Isso pode ser de estreia, é centroavante, quer fazer gol logo. Não tava bem. Isso, assim, eu acho que isso é indiscutível. Pra mim, pra mim é discutível, mano. Pra mim é discutível, mas beleza. Mano, eu, assim, vi claramente. Só que é o que eu falei pros meus amigos. É o tipo do cara que não tá bem. Só que se ele faz um gol, resolve. E foi o que aconteceu. Aí a gente vai chegar no segundo tempo. Porque é o que eu digo assim. Mim, no primeiro tempo, futebol, pra mim, é muito construção. Futebol é uma construção. Se a zaga toma o gol, não é porque a zaga falhou. Sim, existe falhas, mas é porque errou o primeiro combate do atacante, que passou pelo meio, que chegou na zaga e errou. Então tá, foi uma falha coletiva. E pra mim, o centroavante é a mesma coisa. Não. Se ele tá mal, é porque... Tudo bem que o cara pode estar num dia ruim, mas Arthur, não era questão dele. Eu não tô falando que faltou ele fazer gol. Eu tô falando não, só que tudo bem, mas é porque eu falo que o cara não chegou nada pra ele, mano. Entendeu? Não tinha, tipo assim, não tinha pra que ele tocar, umas bolas quadradas. Não. Sei lá, cara. Vinha a bola no pé dele, era pra ele devolver pro cara, era só pra ele voltar, não era pra ele criar nada. Ele não conseguia devolver, não conseguia prosseguir uma jogada pro Brasil ficar com a bola. Muita bola o Brasil perdeu e deu essa posse de bola pra Sérvia justamente porque ele não conseguia segurar. Eu não tô cobrando dele um gol, porque é óbvio que não acionaram. O Brasil não jogou para isso no primeiro tempo. A questão é, o que lhe cabia para ele? Pô, segura um pouco a bola ali, devolve ali. Pô, domina uma bola, só devolve. Coisa normal. Isso ele foi muito mal. Não, mas cara, sinceramente, para mim, num jogo construtivo, quem tem que segurar a bola é o camisa 10, não é o camisa 9. No jogo construtivo igual ao do Tite, principalmente com o Richarlison. Então, mas assim, é a base do meu argumento. Então, o que estava acontecendo na situação de jogo dele, eu não acho que foi um erro dele, eu acho que foi um erro de construção de jogada, entendeu? Mas é que a situação do jogo é um jogo dinâmico. Você também não vai ter um camisa 10 ali para erguer a cabeça e tudo mais. E aí, então, quando você tava com a bola ali no ataque, era uma bola que vinha para ele devolver. Era só isso. Ele não tinha que segurar nada ali, não. Igual eu falei, eu acho assim, igual você tá falando. Não vai ser o cara que vai segurar aquele zagueiro lá. O cara é super alto e forte. Só que ali, um ponto encostava nele, tocava uma bola, escapava, entendeu? Escapava. Isso daí eu acho que então, mas para mim faltou exatamente também um ponto encostar e escapar, porque eu não vi nenhuma aproximação dessa. No comecinho do jogo teve um pouco. O primeiro tempo em si foi um jogo que você via pouca criatividade dos dois times, né, basicamente. Mas eu acho assim, você falou mal do Rafinha, só que aí você vai entrar no mérito do Richarlison. Se ele não for acionado, e aí? E o Rafinha, quando foi acionado... Mas o Rafinha foi acionado. Não, então, mas aí você achou que ele fez um jogo horrível? Horrível. O jogo do Rafinha foi horrível. Ele errou duas chances claras de gol, cara. Horrível. Não, mas assim, a chance que ele errou lá, que ele chutou fraco, eu volto a falar, não era uma chance clara pra mim. Não, pra mim duas chances claras. Daria, só que não. Ali eu acho que segundo tempo, o corpo não... Agora, no segundo tempo... Vamos falar do segundo tempo. Vamos falar do segundo tempo, então. Tá, primeiro tempo, eu acho que não tem mais nada a falar do primeiro tempo. Não. Eu, pelo menos, não. Tá. Também não. Pode começar a falar do segundo tempo, você. No segundo tempo, acho que já no começo, o Rafinha acha essa bola. Eu não fiquei tão puto com ele, porque foi mérito dele daquela jogada. Ele rouba a bola e sai na cara do gol. Perdeu o gol, era só rolar. Foi imprudente pra caralho pra mim. Ali ele perdeu uma chance clara. Cara, ele podia tanto rolar quanto chutar. Não, ele chutou, só que bateu mal. Não, mas o jeito que ele chutou, não chuta. Não, cara, Copa do Mundo não é assim que funciona, mano. Jogo de decisão, chutado do jeito que ele chutou. O goleiro cresceu, Arthur. Foi isso nem tirar, ele tirou, cara. Pra mim, ele nem tirou. Você tá muito... Sinceramente, pra mim, ele nem tirou. Não, ali ele tava queima-roupa pro goleiro, ele tirou, o goleiro pegou. Era só ele ter rolado, era isso. Mas assim, você também tem que entrar no mérito porque o cara criou a jogada. Você pode chegar e meter o pau, mas o cara criou a jogada, entende?
ele, assim, não foi o Rafinha que a gente conhece, não foi. Só que não fez um jogo horroroso, na minha opinião, não. Para mim, Não horroroso. achei. Ó, primeiro que eu achei que o Tite já errou ao voltar com o mesmo time. Eu não teria voltado. Apesar Mas de isso achar que daí ele fez qualquer um um jogo sabia, né? bom. Apesar de Foi achar que ele fez um surpresa jogo sua? bom. Não é surpresa minha. Eu não voltaria nem com o Rafinha, nem com o Paquetá. Ou, tipo assim, não precisava tirar os dois no intervalo, mas um dos dois, para mim, teria que ser sacado. Um dos dois. Eu voltaria. Mano, Eu voltaria com o Bruno Guimarães. Disso eu tenho certeza. Porque até para tirar esse medo dar uma melhor consistência defensiva e achar mais bolas com os pontos. Então, assim, primeiro faltou de muita tudo, criatividade, né, velho? quem errou foi o Tite. Aí, segundo, o Rafinha me broxou muito com o gol que ele perdeu. No começo do cara, você faz um gol no começo do segundo tempo, mano. Já aliviava tudo, cara. Mas me broxou demais. Broxa, porque assim, foi uma Achei situação que muito ele clara, não foi né? bem nem no ataque, nem na defesa. Muitas bolas ali que ele não tava Arthur? dobrando com o Danilo, ele não chegou em nenhum, praticamente. Foi uma situação muito clara, né, que ele perdeu, né? Foi uma situação muito clara. Não foi aquele gol construído? Não foi. Só que ele chegou na cara do gol. Ninguém quer saber se foi porque ele desarmou um cara ou se foi porque alguém achou ele na cara do gol. Mas eu Ele acho chegou na muito cara do pouco gol. para um jogador de Não, seleção então, brasileira, cara. mas é isso que eu tô falando. É triste, né? Dá raiva, desanima. Só que eu acho, assim, que ele foi imprudente, sim. Só que não acho que a partida dele foi horrível. Não acho que já tá falando que talvez você talvez você já tá até Pra mim, em segundo jogo, ele começa no duvidando da banco. capacidade dele de vestir a Não, camisa pra mim, do Brasil. segundo. Não, isso eu não duvido. Pra mim, ele tem capacidade. Só que pra mim, ele errou tudo. E pra mim, segundo jogo, ele já não começa, na minha opinião. Segundo jogo, já vai de reserva. Vamos continuar falando sobre o jogo, sobre o segundo tempo. Tá. Uma escapada do Neymar. O Brasil marca, assim, achou a forma de jogar, que realmente aquela zaga era muito física, muito forte, muito alta, só que não tinha uma qualidade técnica para sair jogando a bola. Não, foi a virada de chave ali do Brasil. Provavelmente isso foi discutido pelo analista de desempenho. Alguém provavelmente percebeu isso, não sei se foi o Tite ou se foi a comissão técnica dele. Eles já demoraram para explorar aquele zagueiro 2 dos caras que tava amarelado, um cara caneludo. O Rafinha podia cair ali toda hora, que aí veio cobertura, né? Começou a cair um cara ali como se fosse um lateral esquerdo. Mas se você deixa o Rafinha mano a mano com aquele cara, amarelado, e o Brasil não explorou isso no primeiro tempo. Então, é o que eu até para mim, um demérito do Rafinha isso aí. Deveria ter chamado mais o jogo para ele. Segundo. Não vi. Cara, sei lá. E para mim, os pontos apareceram muito nesse jogo. Aí, segundo tempo, o maior mérito foi o Vinícius Júnior. Porque esse moleque desencantou, assim, de todos os jogos, esse foi o melhor jogo dele. Vestindo a camisa, na minha opinião, o melhor jogador do Brasil. O melhor jogador para mim. Para mim, eu vou dar o prêmio de melhor jogador pro Richarlison, porque meteu 2 gols, né, cara? Que gol é muito importante no futebol. E assim, se fosse assim, analisar por número e tudo mais, né? Óbvio que o Richarlison foi o melhor, acho que para mim, talvez o gol mais bonito da Copa, não sei se vai conseguir. Por enquanto Golaço. Assim, golaço. Mas acho que tem muita chance de envelhecer bem esse gol e tá ali brigando. Sim. Viu? E assim, só que eu acho que o Vinícius Júnior, no contexto geral, foi muito bem. Então acho que para mim ele ainda foi o melhor. Para mim, no segundo tempo ele foi bem, no primeiro tempo nem ele tanto. Acertou, ele foi mais regular. E assim, quando eu falo regular, não foi que ele jogou normal. Ele foi muito bem e conseguiu se manter esse nível. E assim, por mais que no primeiro tempo ele não teve tanta chance, tudo que vinha nele, ele gerava perigo no primeiro tempo. Sim. No segundo, mais ainda. Né? E aí é o que eu te digo sobre o Richarlison no segundo tempo. Ele estava na onde ele tinha que estar, que é um jogo construído. Então, assim, quando a bola chegou na onde a bola tinha que chegar, ele estava lá e guardou, tá ligado? Não, então, ele assim, foi muito bem. Por isso que eu não analiso o primeiro tempo dele como mal, porque a bola não chegou onde precisava chegar. Agora, no segundo tempo, a bola, onde estava a bola, onde tinha que estar a bola, ele estava lá, cara. E assim, Richarlison, parabéns, porque você percebe que o Richarlison é gente como a gente, cara. O cara ama estar lá. A gente já tinha comentado sobre isso, né, cara? É um cara que a gente torce porque dá gosto de ver que ele se importa. O segundo gol mostra que ele não é caneludo, cara. Muita qualidade técnica envolvida para fazer esse gol, viu? Na minha opinião, foi qualidade técnica. Não é um primor técnico. Não, mas tem qualidade. Mas é óbvio que também não é ruim. Por isso que eu tô exigindo dele conseguir dominar a bola. Porque assim, eu concordo com você que o que ele cabia fazer, ele fez, só que no segundo tempo. O que ele deixou de fazer no primeiro, eu acho que aí ele tinha que fazer sim. Tipo assim, dominar uma bola e voltar, isso não é uma coisa que você não pode exigir de um centroavante. Você tem que exigir. Isso ele não fez bem.
Agora, é óbvio que quando ele foi acionado para fazer gol, ele fez. No primeiro tempo ele foi acionado? Não. Só que tarefas fáceis que lhe cabiam, ele não fez. Não sei se você não conseguiu ver muito lance Não, morrendo. então, é porque, para mim, o que não cabia para eles, entendeu? É isso que eu quero dizer. As tarefas não cabiam a ele. Cabia a outras pessoas construir o jogo, jogador de entendeu? futebol, ele recebeu uma bola no pé dele, ele domina ela, eu não quero que ele vá lá e entre dentro do gol. Eu quero que ele consiga dominar ela, não escapar do pé dele e devolver ela. Às vezes, se você estiver querendo muito, dependendo da situação, dá uma jogada vertical, um passe mais vertical. Mas assim, eu tô só falando que eu não gostei, porque, mano, ele não conseguiu segurar algumas jogadas que isso me incomodou. Eu acho assim, vou ser sincero pra você. Se o Tite pega e tira ele no começo do segundo tempo, por exemplo, começa o segundo tempo sem ele, a gente estaria, e você, pelo menos eu imagino, você não estaria falando daqui tudo dele, porque o primeiro tempo não foi bom. O segundo tempo ele fez 2 gols, o segundo um golaço, volto a falar, acho que para mim tem tudo para ser um dos melhores, os gols mais bonitos da Copa, só que o primeiro tempo não foi bem. Cara, é porque primeiro tempo, é o que eu digo, ninguém foi bem, mano. Então por isso que eu não vou Mas cobrar ninguém foi ele, bem. Mas, ainda assim, mais naquela pra mim, zona ali que ele joga, cara. Então, assim, mas pra ali mim ele não foi o velho. pior, pra mim não foi o pior. Pra mim o pior, com toda certeza, foi o Rafinha, mano. E o Neymar pela expectativa que tem no Neymar. Tô gostando de ver hoje, porque a gente tá concordando muito. Tá discordando. Todos os vídeos concordando, né? Então, outra coisa que eu queria destacar do segundo tempo. A qualidade defensiva do Brasil continua muito boa. A marcação muito alta. O estilo de marcação, assim, marcação mista, bloco alto, o Tite acertou. O Tite é muito bom defensivamente. Me agrada muito isso. Só que agora eu quero entrar um pouco. Depois a gente volta pro jogador, mas eu queria entrar um pouco sobre o Tite, cara. Para mim, essa vitória foi na conta dos jogadores. Eu tô muito feliz por todo mundo que mostrou que a gente não depende só do Neymar. Isso é importante até porque acho que o Neymar não joga mais essa primeira fase, tá? Não, parece que não é brincadeira essa lesão. Ficou claro que o Brasil não depende mais do Neymar hoje, né? Eu também senti muito isso. Sim, os adversários sabem que quando o Neymar pega uma bola, às vezes é uma dobra de marcação, é um espaço que abre quando ele tá com a bola. É óbvio isso que é inegável. A oportunidade do Neymar, ele tem que jogar. Isso é inegável. Eu volto a falar, eu não acredito nem um pouco, Arthur, que esses jogadores que você citou aquela hora fariam aquela jogada. Não acredito. Não acredito. Não acho que foi tão genial a jogada. E aí, o que eu quero enaltecer aqui, a vitória da coletividade do Brasil e escantear um pouco o Tite e o Neymar. Por quê? Porque eu acho, na minha opinião, o Tite errou em todas as substituições, todas. Ele não acertou em nenhuma. Só que esse time está num nível tão alto que mesmo o Tite errando, tendo colocado jogadores, como eu posso dizer assim, para mim, naquela oportunidade, assim, naquele momento, o Brasil precisava de jogadores mais altos para combater a Sérvia, precisava do... Depois a gente vai... Eu quero pegar substituição por substituição e falar cada um. Mas, parabéns ao nível tá tão alto no Brasil que saiu um, entra outro, a gente não sente diferença, igual era em 2018. Não, qualquer um pode tirar uma jogada qualquer um pode ser titular ali. A bola não queima. Eu percebi muito bem isso. Não queima qualquer um ninguém. pode ter uma jogada individual interessante. E a gente não vai sentir, por exemplo, igual em 2014 que o Neymar machucou, acabou o time. Não. Eu acho sim que essa lesão do Neymar foi séria. Não sei se ele vai jogar os próximos 2 jogos. Mas sobrevive. O time perde qualidade, mas consegue jogar num nível muito alto. Certeza, nível muito alto. Aí eu vou até pegar, se você quiser falar, eu quero até pegar aqui, mano, as substituições e eu vou explicar o porquê que o Tite, para mim, errou em tudo que ele tentou no segundo tempo. Assim, eu acho que a partir do gol, o time já joga com uma cara mais diferente, justamente também pelo lado da Sérvia mudar a estratégia de jogo, né? Isso influencia. Me incomodou aqueles escanteios, né? Eu acho que o Brasil tem que fazer de tudo para não dar escanteio, porque deu para ver que o time dos caras era muito mais alto. E aí eu acho que não tem substituição que resolva isso, Arthur. Não imagino, colocar um ou outro ali que vai. Tem. E eu vou explicar o que resolveria. Sei lá, velho. Mas assim. A primeira mudança foi aos 70. Você quer continuar a falar? Não, eu acho assim, a questão do Neymar, realmente, a gente vê que... Volto a falar, o Neymar não fez um jogo bom. É que é aquela estrela que eu acho que faz diferença num time, e num jogo assim, eu acho assim,
Daria pro Brasil ganhar? Daria, só que na situação que tava, eu não sei se o Brasil ganharia hoje sem o Neymar, por exemplo. Eu falo isso porque eu realmente achei que ele foi muito importante. O que ficou muito claro para mim nesse jogo é que cara, é um pouco que o Bruno Formiga tem falado, que essa Copa vai ser uma Copa que os pontas e a habilidade individual vai desequilibrar. E ficou muito claro para mim que esse time da Sérvia é muito pesado. Então, assim, a qualquer momento que a gente conseguia infiltração, era um buba meu boi pros caras. Eles não conseguiam acompanhar de jeito nenhum o mano a mano eles era um problema. E é muito forte no Brasil, tá? A gente tem que ressaltar isso. Aí, a primeira coisa, quando o Richarlison faz o primeiro gol, o técnico da Sérvia foi muito corajoso, colocou 2 jogadores de ataque, Vlahovic e Lazovic. E aí, o Tite, para mim, ele me surpreendeu, porque eu achei que ele colocaria um jogador para retrancar, mas fechar mais o time. E para mim seria acertado, porque, cara, um contra-ataque do Brasil é mortal. É muita gente rápida, é muita gente habilidosa. Então, a partir do momento que o técnico da Sérvia trocou esses 2 jogadores, ele, na minha opinião, deveria ter já mexido e colocado um segundo volante no lugar do Paquetá. Sim. Instantaneamente. Porque, assim, eu acredito que, se eu não me engano, os caras trocaram e aí o Brasil acho que não demorou muito para fazer. Demorou, pelo que eu tô vendo aqui, foi 7 ou 8 minutos o Brasil fez um gol. Então, eu acho que talvez isso pode muito refletir nas escolhas dele, talvez. Então, assim, cara, mas assim, é que você tá falando que você mudaria na hora, né? Eu mudaria na hora. Então, assim, eu, na minha opinião, foi muito mais sorte do que juízo, tá? É um negócio que aconteceu de jogo. Assim, mas eu acho que a Sérvia não estava impondo nenhum risco ao Brasil. E assim, por mais que colocassem mais gente de ataque, o Tite queria ver, porque assim, os caras não deram um chute legal no gol. Não deram. Os perigos dele acho que foram aquelas bolas paradas de escanteio, que teve um escanteio que deu um susto. Mas assim, questão de construção de jogada, eu não me lembro de uma jogada assim bem trabalhada. Só que a gente sabe que, por exemplo, Tadic, Mitrovic, hoje graças a Deus o Kostic não jogou, né? Vlahovic são jogadores técnicos, habilidosos, então que a gente não pode pagar para ver o que vai acontecer, entendeu? Então por que para mim o Tite errou nisso? Porque já que... Mas aí se você chama o time dos caras, porque tem sempre os dois lados. Cara, mas é aquele negócio seguinte, mano, é igual o México do Osório. O México do Osório, eles colocavam 7 jogadores para marcar uma bola parada e deixava sempre 3 para sair correndo. E para mim, mano, se deixasse Neymar, Richarlison, Rafinha e Vini Júnior ali, cara, colocasse um time... Colocasse o segundo volante ali, mano, pra proteger bem, cara, a Sérvia ia vir babando, mas não que ela ia vir babando, era um lançamento do Casemiro. Mas eu concordo com você até a página 4, Arthur, só que a gente sabe que é um time que no começo do jogo tinha a bola, conseguiu ter a bola. Agora você imagina você não retrancado ele sendo a bola, que foi o que aconteceu. Agora você imagina retrancado e os caras continuam. Mas eu digo assim, não precisava retrancar, mas melhorar a qualidade defensiva, porque... Não, aí tudo bem. Cara, não sei se foi méritos, pra mim foi sorte. Richarlison faz um gol com assistência linda assistência de trivela do Vini Júnior. Parabéns, Vini deixou o gol mais bonito, né? Deixou o gol mais bonito. Um golaço. Tanto da assistência quanto do gol. Aí o Tite vem e me troca. E aí a gente... Primeiro que começou a ter bola aérea, a gente começou a assustar. Porque os caras são enormes. Os caras são enormes. É porque aí ele foi querer dar confiança pros jogadores, só que ao mesmo tempo que a Sérvia começou a gostar do jogo. Aí talvez, nessa confiança que você quer trocar um ponta pelo outro, talvez você tenha que dar uma segurada. No caso igual, vamos supor, ele colocou o Rodrigo para fazer a função do Neymar. Será que precisava? Será que não era melhor? Eu vou chegar lá. Aí ele colocou o Fred no lugar de Lucas Paquetá. Então assim, primeiro que você já perde em estatura, você ganha em qualidade defensiva, mas você já perde em estatura. E o Brasil não estava sendo tão pressionado, igual você falou. Então assim... Por que se a gente precisa de alguém com estatura, por que não o Fabinho? O Fabinho tem uma qualidade de passe incrível, cara. Então, assim, o Fabinho aumentaria a estatura, a gente passaria menos sufoco em bola aérea, melhoraria a nossa qualidade defensiva, e o Fabinho, cara, pra mim, ele sabe sair jogando muito bem, muito técnico, porque ele já foi lateral. Então, o primeiro erro do Tite, pra mim, foi o Fred. O segundo erro do Tite, ele trocou o Rodrigo e colocou o Vinícius Júnior. Colocou o Rodrigo no lugar do Vinícius Júnior. Mano, desculpa, eu não podia ter tirado o Vinícius Júnior, cara. Não podia. Cara, jogando muito. A melhor partida do Vini Júnior, ele merecia terminar essa partida. Imagina ele tirando, querendo poupar, mas também não acho que tem que poupar num jogo desse. Não tem. Cara, é o que eu digo assim, de quem a gente mais esperava? Do Neymar. Segundo, do Vinícius Júnior.
E o Vinícius Júnior não teve um jogo igual ele teve. Foi o primeiro jogaço do Vinícius Júnior. Ele merecia terminar. Tava muito bem. Sim. Era um cara assim que qualquer coisa que você precisasse, ele tava ali, dava no pé dele. Então, assim, exato. É um cara que você tem que deixar. Então, para mim, o Tite deveria ter trocado pelo ou o Rafinha ou o próprio Neymar. Ser substituído muito mais que o Vinícius Júnior, por exemplo. Eu acho assim que se ele quisesse, na minha opinião, eu não colocaria o Rodrigo, tá? Eu tiraria o Rafinha, colocaria o Pedro para aumentar a estatura do time e colocaria o Neymar, o Richarlison de ponta direita. Porque é o que eu tava falando. Nós estávamos muito assustados com as bolas paradas dos caras, entendeu? Então, assim, era gostoso ver se você entra já com o Pedro e com o Fabinho, já melhora, cara. O Silvio já não é alto, cara. Já melhora. Cara, teve um escanteio que o Rafinha tava marcando o Milinkovic-Savic, cara. Cara, é bizonho isso. Desculpa, não pode. Mano, assim, não, realmente, eu acho que nesse quesito da bola aérea, que começou a ter mais, porque não tava tendo, né? Eles não estavam tendo escanteio. Mas eles precisavam ser pro jogo, né? Não, então, justamente, foi lá pro final do segundo tempo, né? Um pouco já, vamos falar uns 25. Do meio pra frente. Então, assim, aí que eu acho que realmente eu concordo com você quando você pensa assim, pô, já tá 2-0, aí já é outra situação, porque eu tava falando que eu não acho que ele talvez tinha que colocar mais defensivo com 1-0, isso eu acho que ele fez certo. Agora, depois dos 2-0, eu acho que ele quis dar muita confiança para os caras, isso daí foi com uma boa intenção, pô, vamos pôr o Antony para jogar, o Antony foi mais pro final, né? Vamos pôr o Rodrigo para jogar, para dar confiança, tudo bem, só que aí se previne, né? Realmente, coloca um Fabinho, o Pedro, eu acho que assim, também é ruim você tirar o Richarlison, né, depois de fazer aquele golaço. Então mas eu não tiraria o Richarlison. Teria que mudar esquema. Eu colocaria o Richarlison de ponta direita e o Pedro de atacante. Então, mas será que ele queria desconfigurar tanto assim? Não sei. Então, assim, também tem isso. Mas eu acho que a ideia do Fabinho, pelo menos, eu adotaria. Porque aí é um cara ali para dar uma... Ainda mais se você... É que a hora que ele tira o Neymar, acho que já é um pouco mais depois, né, talvez. Mas é uma boa ideia. Não é desconfigurar o time. O Richardson joga direto de ponta. No Tottenham, ele só joga de ponta. Ele não é centroavante. Entendeu? Então, assim, não faria uma grande diferença pro jogador. E para mim, seria uma substituição acertada para o momento que o Brasil estava encontrando dificuldade na bola aérea. Segundo ponto. Gabriel Jesus por Richardson. Bizonha essa substituição. Bizonho. O Gabriel Jesus, mano, eu acho que o Gabriel Jesus tá vivendo uma fase maravilhosa, mas eu sou da opinião que... Né? Cara, parece que esse cara nunca vai jogar um jogo bom no Brasil, mano. Parece que ele não dá match com o Brasil, mano. Sim. Você percebe a gente já falou. O Gabriel Jesus, quando o Tite pega a seleção na eliminatórias, ele deslanchou de fazer gol. Aí acho que você pode entrar no mérito da Copa. Na Copa, até agora, a gente não viu ele jogar bem. Agora, no Brasil, não dá pra você falar assim, nunca vi o Gabriel Jesus jogar no bem Brasil. Mentira. Foi injusto falar isso. Jogou só muito que, bem. mano, não sei se agora o cara pipoca na Copa, não sei o que acontece. Sim. E outra, tirar o Richarlison, mano. O Richarlison... Imagina o apetite que o Richarlison estaria pra fazer um hat-trick numa Copa, mano. Eu colocaria o Pedro. Colocaria o Pedro no lugar do Richarlison, por exemplo. Se fosse pra tirar o Richarlison... Eu não tiraria o Richarlison nem o Vini Júnior, porque os caras estavam com muito apetite, mano. Muito apetite. Não, eu também o Richarlison ia fazer hat-trick, mano. Tenho certeza. Mano, o Richarlison, motivado que tava, não podia sair. Mesma coisa que o Júnior, tava com confiança. Não acho que tinha que sair. Agora, tirando o Richarlison, eu colocaria o Pedro, não colocaria o Gabriel Jesus. Mas, acabou escolhendo. Não achei que foi uma boa escolha. Até porque no jogo mesmo o Gabriel Jesus não foi bem. Mas, assim, no geral, os reservas que entraram... É que, assim, é duro falar porque entraram com uma situação bem melhor, né? Sim, e é o que eu tô falando. Eles estão em boa fase, entra ao mesmo nível. O Rodrigo, por exemplo, fez um bom jogo, né? Fez bom jogo. Que quando pegou na bola foi muito bem. Teve uma chance ali que achei que ele bateu mal, mas... Tipo assim, eu falei, caralho, mano, não pode perder um gol desse, que ele bateu assim meio de fora. Então, é por isso que eu quis destacar a atuação dos jogadores, porque todos realmente jogaram bem. Mas o Tite, pra mim, mexeu muito mal. O Tite não foi bem, assim, na questão da tática? O time do Brasil não sofreu hoje. Não sofreu. Então, é o que eu digo assim, a escolha defensiva foi certa, tirando a parte do Paquetá. Talvez o Brasil teria uma vida até mais tranquila no primeiro tempo, se tivesse com o segundo volante de ofício ali. Mas no primeiro tempo, eu acho que ele acertou. No segundo tempo, para mim, ele demora a mexer. E quando mexe muito mal. Cara, pra mim, é incabível você tirar o Richarlison do jogo. Incabível. Eu tiraria o Alisson, mas não tiraria o Richarlison. Na hora que ele tirou o Vinícius Júnior, eu falei, cara, não tem justificativa. Eu acho assim, essas duas substituições eu também achei que ele errou totalmente. Mas eu falo assim, na questão do time, como o time se comportou. Eu falo assim, na parte da segurança. Porque você também tem que entender, Arthur, que a gente, por mais que eu tô falando que o Brasil fez um primeiro tempo ruim, a gente sabe que não foi bom,
assim, a gente tem que entender que, cara, é um time difícil de jogar contra e é uma estreia. Tem todo esse aspecto, né? Esse ambiente. Então, assim, a gente tem que lembrar disso. Agora, assim, no contexto geral, o Brasil não sofreu. O Brasil não sofreu. Não, mas é o que eu tô dizendo. Muito porque os jogadores estão em alto nível, mas o Tite, mano, se os jogadores não tivessem nesse alto nível que estão, talvez teria sofrido sim. Aí é uma possibilidade. Discordo, a gente tem que analisar. A gente tem que, tipo assim, parabéns, Brasil, jogaram muito. Mas a gente tem que analisar que o Tite mexeu mal e isso pode ser crucial num jogo de oitava, num jogo de quartas, de semi, eu não entendeu? concordo com substituições, só que a questão é, você tá falando das substituições, concordo que algumas não foram boas. Só que eu acho que o time jogou bem, ele tem papel nisso, pô. Ele tem papel. Mano, sinceramente, hoje pra mim o Tite não teve papel nenhum, cara. Pô, a gente vê um monte de seleção aí com um monte de jogador bom que não joga bem. E aí? Pô, o Brasil não sofreu. Tá, mas no primeiro tempo o Brasil não jogou bem, você concorda? Não jogou bem, é o que eu tô falando. Só que aí quem está. Aí no segundo tempo, pra mim foi muito mais o individualismo do Vinícius Júnior e do Richarlison, tá? Do que e assim, um coletivo ok, do que dedo do técnico. Muito claro. Mas você tem outro time ali do lado, Arthur. O time dos caras não é fraco. É um time que é um time muito bem taticamente, mas assim, do volante pra trás, foi muito mal. Assim, foi muito mal. Falando, eu achei um absurdo, porque, cara. Assim, na sua cabeça daria pra esse jogo ficar, tipo, virar uma, sei lá. Porque eu acho assim, que é muito de um jogo que o Brasil precisava de um gol. Assim que fizesse o gol, o jogo mudava. Mano, eu vou ser sincero, eu acho que se a Sérvia acha um gol ali, mano, ia desestabilizar os caras, mano. Não, então, eu assim, também acho. Só que por isso que eu acho que o Tite tem que agir antes disso acontecer. Então, às vezes que ele mudou mal. Mas isso daí poderia acontecer com a seleção brasileira de qualquer técnico, porque é um time que vai jogar retrancado, se achou um gol vai se fechar, vai ficar difícil para outro time entrar, mas, mano, perdendo. O técnico tá lá para prever situações. Só que justamente, Arthur, o primeiro tempo que o Brasil fez, você queria que ele mudasse ali? Eu não acho que seria o ideal. Então, é o que eu disse, no primeiro tempo eu não vou jogar na conta dele. Talvez só o Paquetá, mas eu não julgo ele. Só que o segundo tempo ele demora para mexer. Mas aí no segundo tempo o Brasil começa melhor. O Brasil, não tô falando depois do gol, o Brasil no começo do jogo já começa melhor. Tudo bem, que dá aquela chance com o Rafinha. O Brasil já tem outra postura. Sim. Você vê a Sérvia muito mais reprimida pelo Brasil. Sim, concordo. O Brasil só que, com outra postura. Só que, não, concordo. Só que para mim o Tite demora a mexer. Quando mexe errado. Ele não mexe prevendo situações. Ele faz a mexida arroz com feijão, troca um ponto por outro. Ele não, tipo assim, tudo bem que não precisava uma mexida radical. Só que não faz sentido as mexidas que ele faz. Tirar Richarlison e Vini Júnior, pra mim, não faz sentido nenhum. E o Rafinha, que era o pior. O Rafinha, que era pior em campo, não sai. Ficou 90 minutos. Não, o Rafinha saiu depois. Mas saiu depois. Ele saiu nos 87. Com certeza não era para sair. Eu também não concordo com as duas substituições. E aí, assim, só para terminar do assunto substituições, a gente falou que o Gabriel Jesus entrou no lugar do Richarlison, que o Richarlison para mim não sairia. Aí, um minuto depois, o Neymar machucou e ele põe o Antony. Cara, pra que pôr o Antony? Você já tá com um campo. Ali, Rafinha. Você um cara mais no meio campo. Então, você já tá com Rafinha, Rodrigo, Gabriel Jesus, provavelmente mais um que eu tô esquecendo. Rafinha, Rodrigo. Rafinha, Gabriel Jesus. O Vinícius Júnior e o Antony. Quatro. Aí o que ele faz? Ele. Tudo bem, eu sei que o Rodrigo joga ali, mas ele improvisa o Rodrigo ali, mano. Assim, por que não o Everton Ribeiro no lugar do Neymar? Levou o Everton Ribeiro pra quê? Eu não colocaria nenhum dos dois. Eu colocaria um cara mais defensivo. Você tá ganhando de 2-0, você deixa o time defensivo, e assim, é um defensivo que os caras sabem jogar. Então, tipo assim, tudo bem, era uma possibilidade. Era uma possibilidade. Tipo assim, vou pôr o Bruno Guimarães. Isso, vou pôr o Fabinho. Isso. Só que até para ele ser fiel ao que ele estava fazendo. Ao esquema, o Everton Ribeiro. É o Everton Ribeiro, entendeu? Para ele ser fiel, porque assim, o Lucas Paquetá, que era um cara que poderia jogar de 10, já tinha saído. O Neymar, que era o segundo cara que joga de 10, já pediu para sair. Então quem que é o terceiro? É o Everton Ribeiro. Então assim, se ele tivesse feito o que eu julgo certo, que seria ter colocado um volante a partir do que faz o gol ali, para igualar um pouco a estatura, e ele não fez, para ele ter sido fiel às convicções dele, ele não podia ter colocado ontem, ele tinha que ter colocado dele, mas aí você também tem que lembrar que o Rodrigo entrou bem, né? Independente disso, ele foi bem na função.
Não, mas, Foi bem na função. mas sim, concordo. Só que então, pra que pôr o Anthony? Não, Já eu acho tava, que ele já tava com o colocou. Rafinha, Eu já acho tava assim, com o eu gostei Rodrigo. da ideia Era o de dar Everton Ribeiro confiança para ali. esses pontas. Eu Mas gostei era o da ideia Everton de. Ribeiro Não ali. pontas, né? Mas assim, os jogadores de frente. Eu gostei. Você num jogo 2-0, você pode até abrir uma goleada, não pensando no saldo de gol, mas assim, pensando em dar moral para esses caras. Mas eu acho também que você tem que se prevenir, pensando no 2-0. Não tô com a ideia de você querer Exato. colocar Então, eu defensivo acho que a ele zero. já tinha se prevenido antes. Mas se ele quisesse ter sido fiel às ideias dele, que ele foi colocar. Mas ele não deveria ter colocado antes. Já tava com o Rafinha, você Mas já com o aí, Rodrigo, por já tava com o exemplo, Gabriel Jesus. Então, assim, pra que o Anthony? Pra que mais um ponta? Ah, ele puxou o Rodrigo pra fazer a função do Neymar. Mas, cara, você tem um cara que é fudido ali naquela posição, por que não o Everton? Entendeu? porque assim, eu, por exemplo, aí tá. Eu sou um cara que aqui eu vou ser muito sincero de tudo que eu penso na hora. Pode ser a coisa que eu vou quebrar a cara, mas eu falo. Justamente o quê? Eu tava aqui falando, cara, o Richardson não tá bem, tá uma bosta. Eu ainda ponderava, falava, cara, mas é o cara que eu sei que se receber uma bola e fazer um gol, muda. Só que aí na hora que ele chega no segundo tempo, dá uns 10 minutos, eu falei, cara, eu colocaria o Pedro, porque é um cara que talvez se daria melhor com esse jogo que o Brasil tava jogando. Faria Sim, isso. sim, Ele não ok. fez isso. Ele não fez isso e eu faria isso na hora. Só que aí quem que se deu bem? O Tite de não fazer isso. Eu teria Ok. feito. Eu Mas não teria feito o muito Richardson por fazer os qualidade. dois É o que gols, eu tô entendeu? dizendo desde o começo. Por isso que eu tô exaltando a vitória dos jogadores. Muito pelos jogadores, não por méritos do Tite. Mas aí, O justamente, mérito cara, do o Tite Tite. quase colocou o Pedro. Porque, assim, eu lembro que quando começou o segundo tempo, tinha gente aquecendo. Ele não colocou. Não, mas teve um rodízio de aquecimento. Então, assim, acho que ele nem passou perto de colocar o Pedro. Nem Eu não passou sei se perto ele de colocar o pensou. Pedro. Porque, assim, eu na minha cabeça falei, cara, eu colocaria o Pedro. O Richardson não tá conseguindo dominar as bolas. Não, Ainda concordo. pensando em puxar Era. uma bola aérea contra esse zagueiro Sim, mais alto. Então, assim, eu vou ser sincero aqui com todo mundo. Eu acho que se eu fosse o técnico, a gente não teria visto esses dois gols do Richardson. sim, Mas, tudo assim, bem, também com concordo. justificativa, porque para mim ele não fez um primeiro tempo bom, Aí é o que entendeu? eu digo. Mas é óbvio que aí depois ele conseguiu É o que eu dar a volta por tô. cima. É o raciocínio que eu tô querendo concretizar. Eu não tiraria o Richardson porque ele estava mal, mas eu tiraria o Richardson antes dos gols, tá? Que fique claro. Sim. Porque era um jogo que talvez o Richardson não era a melhor opção. Tá me Sim, pedia entendendo? mais um Pedro, Pedir um né? Pedro. Pedia mais um É Pedro. isso que eu quero dizer. Por isso que eu acho que o Exato. Richardson foi mal. É o raciocínio que eu tô tentando construir. Então, assim, pra mim ele erra ao colocar o Anthony. E a última substituição, pra acabar o assunto de substituição, Gabriel Martinelli e o Rafinha. Ridículo, ridículo. Cara, coloca o Pedro, coloca o Everton Mas Ribeiro, pelo já menos tá já é um com. cara mais alto, Cara, né? mas você já tá Pelo menos com. já vai naquela tua ideia, né? É um cara mais Então, alto. você já tá com Anthony, você já tá com Gabriel Jesus, você já tá com Rafinha, com o Rodrigo, pra que eu vou pôr mais um ponta, mano? Você Coloca o acha que Everton Ribeiro ou talvez coloca o Pedro, cara. Ele errou Você pra acha mim que em todas as substituições. talvez a ideia da cornetagem sobre o Tite ser mais defensivo falou alto hoje? Ou você acha que é personalidade mesmo e ele tá cagando, ele só Não, foi erro assim porque técnico. Pra mim foi erro técnico hoje, você acha tá? que ele Para fez que isso fica muito por claro. ser assim? Ou você acha assim, pô, Não, será que na não. cabeça dele, pô, será que vão me taxar de defensivo? Não. Você acha que Ó, ele realmente. sinceramente, eu acho que desde o do primeiro momento que ele colocou o Vini Júnior, Neymar e Rafinha pra jogar junto, e o Richardson, ele me surpreendeu, porque eu não acharia que ele teria essa ousadia, porque ele é conhecido por ser um técnico mais defensivo. Então, assim, Então, a partir do momento que o Brasil tá ganhando de 2-0, cara, ninguém ia se queixar do cara tirar um ponto e não, colocar um isso eu volante. concordo, Ninguém ia concordo, falar concordo. nada, ninguém ia Você levantar coloca. uma. Ainda mais depois que o Neymar machucou. Ali foi assim, ó, Sim, retranca o time. Porque sim, assim, você já perdeu o seu meia, o seu 10. Coloca um cara mais travou defensivo. aqui pra mim. Assim, volta a falar, o nosso time. Ah, ele travou. Mas eu posso continuar falando, depois ele vai voltando. O nosso time é um time que tem qualidade no meio-campo. Então, se você tira um Neymar, que já machucou, eu acho assim, o Everton Ribeiro faria essa função? Poderia fazer. O Rodrigo fez muito bem a função do Neymar. Só que ali você já tem dois pontas muito bons, tem um centroavante que já está inspirado. Você não tá tão Ô, necessário de um Léo, 10. Léo, Por quê? só um minutinho aqui, peraí. Não, voltou. Eu Pra tô mim só falando travou, porque. pra mim Não, travou não, na tá hora tudo que bem. você falou assim, retranca o time, Não, tá que tudo tirou o bem. Neymar. Não, não, assim, eu tô falando assim, mas você também não precisa nem ouvir, porque, tipo, acho que você não vai precisar debater. Eu só tô concluindo o raciocínio assim, de, tipo, por que também eu colocaria um cara mais defensivo, né? Porque, assim, você já tá com 2-0, você tem dois pontas agudos que fazem muito bem essa função de num contra um. Um tava muito bem no jogo, que era o Vinícius Júnior, e um centroavante que já fez 2 gols e tava ali para fazer o outro facinho. Então, assim, você não tem aquela necessidade tão grande de ter um cara para achar uma bola genial. Você não tem. O meio-campo do Brasil sem Neymar põe um cara mais defensivo,
ele ia saber jogar, ele ia conseguir Sim, favorecer e é aquilo que eu tô dizendo, a cara. Sérvia ia também ajudar com isso. Eu acho que a Isso, Sérvia muito ajudou. o Brasil sai muito rápido. O contra-ataque do Brasil Sim, a Sérvia não pediu o jogou. jogo também pro Brasil, né, Não, cara? primeiro que a gente não testou os nossos zagueiros, pra ser sincero. Então, por isso que eu acho que eu vi. Hoje eu vi um jogo muito seguro do Casemiro, do Thiago, dos Muito bem, laterais. Casemiro. Alexandre Quase fez um me golaço, surpreendeu. né? Pena. Cara, deu pena aquele gol não entrar, exatamente. Para mim, o Casemiro foi até melhor que o Vinícius Júnior. O No meu Alexandre, ranking pra mim, seria. fez um começo de jogo bem ruim pra mim. Eu Não, acho assim, ele foi mole em algumas bolas. Não tava bem. Não acho assim que foi o País das Maravilhas também, não. Até porque, igual eu falo, por mais mas que ele seja eu bom, merecia não é ter feito um os gol ali. melhores que a gente vai enfrentar. Não é os melhores. E Então, eu, assim, com ainda tá, certeza, a zaga eu ainda tô concordo. bem assim, ainda tô bem pé no chão com essa zaga. É uma zaga Concordo. que eu ainda preciso ver mais. Eu ainda preciso ver mais. Não, a gente não testou nosso sistema defensivo hoje. A questão é que, na minha opinião, o Alexandre foi bem, porque ele tentou buscar o jogo no ataque no segundo tempo. Não sei se foi no primeiro, se foi no segundo. Teve personalidade. Segundo, teve personalidade, que ele chutou uma bola na trave. E terceiro, ele foi muito bem nas bolas aéreas, muito bem mesmo. Sim, ele teve personalidade porque, assim, da mesma maneira que eu falei que ele errou alguns lances, ele também conseguia se superar em alguns outros. Só que, é claro, a gente espera o quê? Uma regularidade, né? Eu não espero ele errar e coisar da mesma forma. Eu espero ele ter uma diferença muito boa na parte positiva. Mas, no geral, não comprometeu. E só para voltar ao assunto que a gente tá falando, o Tite não seria taxado de retranqueiro ganhando de 2-0 e colocar um volante. Mas para mim, não foi... é porque ele tava com medo de ser taxado. Porque ninguém ia taxar. Ninguém eu acho que um cara do quilate dele também tá pouco se lixando. Né? Pra mim foi erro técnico, tá? Erro técnico. E a partir do momento que você tá numa seleção brasileira, você tem que estar aberta a que você vai saber que você vai escutar crítica. Mas ninguém ia criticar ele. Pra mim foi erro técnico. Ele errou. Eu conhecendo o Tite, eu tenho certeza que ele tá cagando e andando pro que vão falar. A questão é, ele é um cara com as suas convicções. E Sim. Às vezes, eu como corintiano falo isso, às vezes você vai ver ele sendo muito, como que fala? Quando é insistente, caralho, teimoso. Pode ser teimoso, exato. Ele vai pecar, às vezes, pela teimosia, sim. Eu então, acho que hoje, eu tava falando que ele tava sendo teimoso e tá deixando o Richardson, mas hoje eu quebrei a cara. Talvez a gente pode pagar por isso algumas outras vezes. Hoje a gente não pagou. Hoje, inclusive, eu teria me ferrado nessa, né? Mas é o que eu tô falando desde o início. Foi mais sorte do que juízo. O Tite, para mim, errou em todas as escolhas que ele fez hoje. Todas. Tanto por substituição, quanto por demora para substituir. Só que o que eu tô falando, Arthur, o que ele fez, vamos supor, ele não tirar o Richardson fez o gol. Tá. Então, assim, por mais que mas foi mais sorte, cara, foi muito mais sorte. Foi muito mais uma jogo. Entendeu? Mano, sinceramente, sim. Não sei até que ponto isso. Porque, eu tô sendo um cuzão porque deveria estar aqui, isso aí, vamos ser campeão, mas eu não consigo mentir pra mim. Aqui, tá? Assim, a gente volta a falar. A gente tá feliz pra caralho. A gente tá feliz pra caralho. Tá. Só que aqui a gente não vai ficar comemorando feliz. A gente eu não vou tapar só com a peneira. Essa é a verdade, entendeu? Aqui a gente vai falar sobre o jogo, o que a gente gostou e não gostou. A gente elogiou um monte de gente aqui e meteu o pau em algumas pessoas. Por quê? Porque a gente tá falando sobre o jogo. A gente tá feliz? Mano, eu quero que o Brasil ganhe todos os jogos. Mano, eu quero que o Brasil seja ex. Eu quero que se foda. A questão é, a gente só tá falando o que a gente não gostou e o que a gente gostou. Exato. Então, assim, a gente tá falando o que a gente não gostou, pô, é normal. Então, assim, até pra mim, eu vou encerrar o assunto do Tite, não sei se você quer mais falar alguma coisa, eu vou encerrar, porque eu já falei muito do Tite. Ele, pra mim, foi... ele traiu, entre aspas, as convicções que o Tite geralmente usa, de um jogo mais defensivo, ao não colocar um volante. E ele traiu o próprio segmento de jogo que ele estava tendo, ao fazer essas substituições, entendeu? O que ele pensou pro jogo, o que ele estava pensando pro jogo. Então, assim, ele errou em tudo para mim hoje. Então, hoje para mim foi uma vitória dos jogadores, da individualidade dos jogadores, mostrando que a gente não é refém do Neymar. Estou muito feliz por isso. E eu estou muito preocupado porque talvez não teremos mais Neymar e Danilo nessa primeira fase. Talvez não teremos. O Danilo machucou? O Danilo, você não viu no final do jogo que ele estava nem conseguindo correr? Verdade. Que ele tava... Então, assim, eu não confio nem um pouco no Daniel Alves. Nem um pouco. E, cara, é uma perda. Apesar da gente não depender tanto do Neymar, é um jogador que eu sou fã, mano. E eu sei do quanto ele pode mudar um jogo num dia que ele tá bem. Então, assim, eu tô muito preocupado com isso.
parece um absurdo que eu falei, mas eu volto a falar, cara. Eu acho que o Neymar resolveu o jogo ali. Porque, assim, ele não jogou nada. Só que aquele lance foi fundamental. Eu acho. Eu acho assim. E assim, e é claro que teve dedo do Vinícius Júnior. O Richard se posicionou bem. Só que o começo todo foi ali. E é exatamente. Você precisa daquele cara para quê? Para não voltar a bola, para ir para cima e conseguir prosseguir uma jogada de infiltração do que? De abrir defesa. Se você for ver, foi isso que ele fez. Ele domina uma bola difícil, tipo, não difícil, mas assim, que às vezes pode queimar no pé, ele domina, passa, leva mais um, leva outro. E é isso daí que faz com que o time desestabiliza e aí o Richarlison ele sai tão fácil assim para pegar o rebote. Isso eu cara, acho. mas tudo bem, assim, mano. Cada um tem sua visão, eu não vi desse jeito. Eu imagino, por exemplo, mano. Imagino, sim, tranquilamente. Não acho que foi genial a jogada, tá? Não acho. Não, eu não acho. Justamente, eu não acho que foi genial. Assim, a gente lembra daquela jogada dele no francês, aquela lá, foi genial. Essa não foi genial. Só que essa daí, um Everton Ribeiro não faz. E isso eu não tô nem falando pela capacidade técnica, Arthur. Porque, assim, talvez em capacidade técnica ele tem. Só que o Everton Ribeiro jamais faria um lance desse de relar tanto tempo na bola e não soltar igual o Neymar fez. Então, bom, não sei. Sinceramente, não sei. Não faria. Paquetá e Everton Ribeiro, para mim, sim, tem muita qualidade técnica. Então, acredito que eles teriam feito sim. Até o próprio Rodrigo teria feito a mesma jogada se estivesse jogando hoje, titular. Só que eu também não tô desmerecendo o Neymar. 0x0, num 0x0 que tá todo mundo em choque, ninguém tá jogando bem, eu duvido. Ah, eu não. Porque eu acredito muito na qualidade técnica dos caras. Não, enfim, volta a falar. Não é um time dependente do Neymar, não. O time eu tô feliz pra caralho pelo conjunto que a gente tem, pelo nível que esses caras estão. Tá todo mundo com muita fome, tá saindo, tipo assim, do banco. Fala assim, cara, eu vou entrar nesse jogo, eu vou melhorar. Ficou muito nítido pra mim o Rodrigo e o Antony, a vontade que eles entraram, tá ligado? Mas o meu destaque, assim, é a individualidade de cada um, os erros do Tite, pra mim, ele errou em tudo. E segundo, o terceiro, eu tô com... Cara, eu tô muito receoso. Sem o Neymar e sem o Danilo. Quero tomar... Não, Deus queira que não tenha sido sério. Eu acho assim, Arthur, você ponderando, eu realmente não fui atrás da lesão do Neymar, mas se for até a fase de grupos, eu acredito que a gente pegou o time mais difícil da fase de grupos. Ou seja, a tendência é que os jogos sejam mais fáceis. E volta a falar, eu acho que hoje o time conseguiria ganhar sem o Neymar. E até por ser uma estreia. Sim, eu acho. Até por ser uma estreia. Então, assim, nesse quesito, não me preocupo tanto, viu? Agora, pensando em mais pra frente, se a gente não tiver o Neymar, eu acho que pegar um time mais complicado, cara, é jogo que a hora que começa a pegar... O Brasil consegue ganhar de todas as seleções sem o Neymar? Na minha opinião, sim. Só que a gente... Aquela coisa, você quer ter mais chance ou menos chance? Se você puder ter mais chance, que o Neymar, pra mim, aumenta... Eleva muito o nível, eleva o nível. É outro jogo, por quê? Porque o time olha o Neymar diferente. O time sabe que o Neymar é aquele cara que pode fazer isso daí. Sim. Que vai pegar uma bola, ele vai poder arrancar e criar uma jogada diferente. É o respeito que um craque passa, cara. É o respeito que um craque passa. Outra coisa, um pênalti, parece bobeira. Um pênalti. O Neymar é especialista. É o especialista. E assim, querendo ou não, é um pênalti, tá? Mas quem hoje você confia para bater pênalti no Brasil? Entendeu? E assim, por mais que temos bons batedores, o Neymar é diferente até nisso. É especialista. Cara, é aquilo e a gente tá vendo, a gente tá vendo que o Lewandowski errou um pênalti, tá? Lewandowski, viu? Calibre alto. E Davis errou um pênalti que foi decisivo. Então, os dois pênaltis foram decisivos, né? Com certeza. Que então, provavelmente um empate, uma vitória. Uma cobrança de falta, que volta a falar, eu acho que se fosse um time de menor estatura, o Neymar tinha feito gol hoje. Ele mas o Neymar bateu mal. Bateu mal. Eu achei que a falta ele bateu bem, é que o cara ali, mano, é muito alto. Não, ele bateu mal. E eu vou te explicar por quê. Uma falta daquela ali perto assim, pra mim ele tinha que ter colocado mais força na bola. Ah, mas eu acho que ali, velho... Ele bateu muito tirando. Eu acho que na altura dos caras ali a bola sai do gol. Porque os caras eram muito altos, entendeu? Mas assim, independente se essa falta foi boa ou não, é um cara que também tem isso. A gente tem uma bola parada falta, importante. Né? Se você vir aqui e falar, pô, não sai gol de falta, lembra de uma Olimpíada aí, entendeu? Sim. Então essas coisas também estão no pacote. Gente, Exato. Olha os jogos que a gente tá vendo, velho. A gente tá vendo o jogo decidido no detalhe. A gente já falou isso daquele dia da convocação. A gente só tá tendo a certeza agora. É tudo jogo. Tirando as aberrações que tivemos, que foi Espanha e Inglaterra. Com certeza. Foi aberração. Assim, aquilo lá não é nível de nenhuma seleção.
São jogos assim que saem um pouco da curva. Vai ter mais? Com certeza deve ter mais algumas situações. Mas assim, vamos ser sinceros, e ainda mais pensando em fase eliminatória. E para mostrar o quanto tá equilibrado essa Copa, o tanto de empate que tá tendo também. Tá um equilíbrio técnico muito grande. Viradas de times que ninguém espera. Pô, a Arábia Saudita não só ganhou da Japão também. Virou o jogo. Exato. O Japão virou o jogo. Ele não só ganhou, como ele virou. Ou seja, a gente vê que em pouco tempo você tem um jogo totalmente diferente. Acho que o jogo da Argentina a virada foi em 8 minutos. Ou seja, o jogo estava totalmente diferente. Em 8 minutos acabou o jogo. Exato. E, cara, são essas minhas considerações. Eu tava muito apreensivo. Muito, muito, muito. Tava até achando que o Brasil talvez empataria. A hora que fez o primeiro gol, comemorei, só que ainda sim fiquei apreensivo, devido às bolas paradas. Só que aquele gol do Richarlison, cara, golaço, deu uma tranquilizada para todos os brasileiros, entendeu? Depois daquele gol, fez assim, agora a gente vai jogar o futebol. Depois daquele segundo gol, todo mundo jogou leve, foi para cima, que é o futebol que a gente espera do Brasil, né? Por isso que eu não acho um absurdo você falar do Tite assim, porque, na minha opinião, depois do segundo gol, eu não acho que foi um jogo que, assim, também tava assim, nossa, a gente precisa retrancar, defender, porque tá difícil. Não, mas não tô até dizendo na questão de retranca, cara, mas as escolhas foram ruins. As escolhas foram ruins. Cara, se acha um gol de cabeça, fica 2-1, a gente ia passar apurado. E o técnico tá lá para prever situações. Então, assim, acho também que o Tite errou nisso, entendeu? Eu vou dar minha opinião sobre o jogo em geral. Achei que o Brasil fez um jogo, no geral, bom, por causa de tudo aquilo que a gente citou, estreia, a representatividade da seleção, que ela tem que ser levada em conta, não é qualquer seleção, que isso pesa. A seleção que a gente enfrentou é uma seleção boa, tranquilamente melhor que a Arábia Saudita. Bem treinada, né? Pra mim, não, mas é uma seleção boa, não tô falando que ela vai disputar. Cara, é que assim, eu vou ser sincero, no papel eu achei mais forte, em campo eu já não achei tão boa. Eu também, assim, eu esperava mais dificuldade defensiva do Brasil. Sim. Achei que ela não impôs nenhuma dificuldade. Não impôs nada. Não impôs. Ela assim, nos deu medo pela estatura, de resto. Exatamente. Mas, assim, por isso que eu tô falando, de chance, sim, o Brasil não sofreu. Então, assim, isso tem tudo que ser levado em conta. E eu acho que não vai ter uma pessoa que gostou do primeiro tempo do Brasil, porque a gente tá acostumado. A gente não tá acostumado, não. A gente quer ver o Brasil fazer gol, jogar bem. Mas entendam toda a situação e no contexto geral, quando a gente fez um gol, ali você sentia que o jogo estava muito controlado, assim, de uma maneira que não dava medo. Acho assim, depois no 2-0, só dava medo uns cruzamentos, porque a gente sabe que um 2-1 muda o jogo. Só que assim, na questão do que tá, vamos falar assim, a odd estava baixa de sair um gol da Sérvia. Não tava aquela coisa assim, nossa, mano, parece que o Brasil tá pedindo para tomar um gol. Não sentia isso. Então, por isso que eu falo que no contexto geral eu gostei. Eu não acho que o Tite foi mal assim, não. Eu só acho que, assim, realmente não tiraria o Vinícius e o Richarlison. Eu gosto muito da ideia do cara estar confiante. Eu acho que isso faz muita diferença. E nesse jogo hoje, a gente não podia tirar caras que estavam bem, porque não era todo mundo que estava bem também, né? Até para passar mais confiança pros caras. Quem estava confiante, você tem que deixar. Isso eu acho que ele errou. Também, talvez, igual eu falei, na hora ainda mais que o Neymar machuca, daria um suporte maior no meio campo defensivo. Mas, assim, no geral, eu acho que o time foi bem. Jogadores poderiam jogar mais, a gente já falou todos eles, né? Que a gente achou que não jogou tão bem. Mas, no geral, eu tô confiante, tô feliz. E volto a falar, o Brasil pegou, acho que a seleção mais difícil do grupo. Então, a tendência é que os próximos jogos sejam mais fáceis. É óbvio que não pode entrar com a nariz empinado. Eu não senti isso hoje, isso é bom, isso vale ressaltar. E espero não sentir isso se tudo der certo, o time foi evoluindo. Porque, assim, com certeza é um dos maiores rivais, né? É óbvio. O Brasil, sim, tem um time muito forte. A gente sabe que um dos maiores rivais é o que? A soberba, é aquela tranquilidade que não dá para entrar. A gente viu a Argentina jogando bem. A Argentina não existe mais isso no futebol, cara. Não pode existir mais. Bem, jogando bem. Colocou 3-0 nos caras, 2 gols inválidos. Exato. E aí, jogando bem, em 8 minutos os caras viraram. Não existe isso. Então, assim, se tudo continuar do jeito que tá, eu imagino um Brasil passando com tranquilidade na fase de grupo. E aí a gente vai ter algumas coisas que podem mudar, porque a gente sabe que a Copa do Mundo ela é dinâmica. Jogadores que não se adaptam tão bem com o contexto, outros que entram bem vão tomando lugar. Isso é totalmente natural e isso tem que ser feito sim, se for necessário. Acho que o Tite pecou muito nisso na última Copa. Não acho que ele vai vacilar de novo, não. Até mesmo falando que ele é teimoso. Eu acho que ele aprendeu. Então, assim, se ele vê que não está funcionando algum jogador, eu espero e acho também, eu acho que ele vai acabar
modificando. Então, Só para fazer dois contrapontos. Primeiro que eu acho que ele não vai modificar e hoje ficou muito claro que, assim, tanto pelo Richarlison, pelo Rafinha, que ele poderia sim ter trocado, ele não trocou. Então, para mim, ele já mostrou que ele vai insistir no que ele Mas aí pensa. também você acha que ele não pensou em não queimar o cara? Tipo assim, cara, sinceramente, jogo, você me perdoa, meu amigo. Assim, o Brasil não tá. Não, eu também acho que jogo de Copa do Mundo, jogo de Copa não se joga, se vence. Para mim, isso é muito nítido. O Brasil, por exemplo, ele não tava sofrendo, mas é claro, eu também tava assim. Eu, volto a falar, eu tava totalmente desesperado. Mano, vamos mudar esse time. Tava muito desesperado. Eu tava desesperado. Eu tava desesperado. Mano, a gente tem que mudar esse jeito de jogar. O segundo tempo melhorou. E o segundo contraponto que eu falo aqui, porque, na minha opinião, ele errou sim, é até o exemplo da Argentina. Tava controladíssimo o jogo. Só que o técnico tá lá para antever situações. E o técnico da Argentina não anteviu. Tava 1x0, Arthur. 1x0. Então, não, calma. 1x0 o jogo da Argentina. O Brasil fez um gol e nesse tempo, até ele fazer outro gol, não tava tomando susto. A Argentina foi pedindo gol com 1x0. É diferente? Para mim não é diferente. Para mim não é diferente. A gente começou a pedir o gol. O segundo tempo do jogo começou a Argentina, cara, a Argentina perdeu. Só que assim, o Brasil muito convicto que não perderia. Mas se toma um 2x1 ia passar um sufoco desnecessário. Só isso. Não, eu não. Assim, eu acho que é tomar um sufoco, tudo mais, concordo. Só que aí eu acho que já não é tão imprudente, pô. O time tá bem, tá controlado. Pode acontecer de sair um gol? Pode. Só que tem muita chance? Não tem muita chance. Tem, mano. Cara, essa Copa tá abrindo lastro pra mostrar que tem chance. Disso, cara, você assistiu o jogo de Gana em Portugal? Não, eu não assisti o jogo, mas eu vi os melhores momentos. Cara, o último lance estavam 3x1 sossegado para Portugal. Tomaram 3x2. No último lance, o goleiro jogou a bola no chão. O Inácio saiu de trás, pegou a bola, não fez gol ali, porque Deus não quis que ele fizesse. Então, assim, seria um 3x3, entendeu? Não, então eu tô te explicando, seria um 3x3. Então, assim, essa Copa tá mostrando que existe lastro para... É como um futsal. Os resultados mudaram rapidamente. Então, assim, o técnico tem que antever. Até porque, mano, o jogo do Brasil não foi um jogo que teve muita coisa parada, não parou muito. E o 7, 8, 9 minutos de acréscimo. Então, assim, é uma Copa que tá dando muito tempo de jogo. E tempo de jogo, no final, cara, vai de quem tá bem psicologicamente. Pode achar um gol facilmente. Então, assim, a Adenor errou por não ter antevisto nenhuma situação de jogo. E errou nas substituições. E é isso que eu penso. Eu acho assim, Neymar machucou, dá uma segurada. Só que assim, a gente também não pode chegar e falar, igual eu tô falando, que o time tava tomando pressão, nada. Mas enfim, não tô dizendo isso. Estamos dando volta já. A gente tá dando volta já. Eu não tô dizendo isso em nenhum momento, tá? Só tô dizendo que, na minha opinião, eu entendi o que você tá querendo dizer. Você quer ser mais prevenido do que tudo. Concordo. Sim, mano. Você tem que antever o jogo, cara. Tanto que é o que eu falei. 2x0. Neymar machucou? Troca. E outra, eu não tô pedindo para ser defensivo, tá? Eu acho que também você não tem que falar que, pô, ele errou nisso daí com uma veemência, assim, porque querendo ou não, que na prática a gente não viu que a situação pedia tanto isso. Pra mim errou, mano. Errou porque hoje era uma Sérvia, mas se fosse um Portugal, um Uruguai, que não tô nem... É óbvio, mas você acha que ele não colocou isso na balança? Isso é óbvio que ele colocou na balança. Não sei, sinceramente, cara. É óbvio que então, assim, eu não tô pedindo nem para o time fique claro, retrancar, mas que igualasse um pouco a estatura com o Fabinho e Pedro, só isso. E errou muito tirar Vinícius Júnior e Richarlison nas melhores partidas dos caras. Concordo com isso. Acho que a gente falou bastante, acho que a gente até deu uma volta em alguns pontos, sim, mas acho que foi uma discussão interessante, e o mais legal é que a gente tem bastante coisa que a gente discordou, e acho que isso é legal, acho que isso faz com que fique mais rica a conversa. E para quem também viu o vídeo, acho que é interessante comentar o que achou. O que a gente também quer ver, assim, o que vocês acharam, né? Cara, se só eu tô maluco, se o pessoal tá mais positivo do que eu. A maior graça do futebol é essa. A gente viu o mesmo jogo e a gente tem muito ponto diferente. Sim. E assim, e tá tudo bem. Tem coisa assim que é indiscutível, na minha opinião. Mas eu acho que nada que a gente falou aqui é totalmente 100% verdade, que nem tem verdade absoluta. Entendeu? Então, assim, tá tudo bem. Acho que só o respeito que prevalece, né? Assim, se você quiser xingar a gente, tá tudo bem. Se você estiver vendo nosso vídeo, a gente vai estar até feliz, por falar a verdade. Exato. Acho que eu vou gostar de receber um vai de ser xingado, Então, assim,
Fiquem à vontade aí, viu? Acho que no geral é isso. Deu bastante tempo de vídeo, achei que daria até menos. A gente Toda sempre vez eu acho que dá menos. A gente sempre consegue render, então assim, pô, 1h11, acho que vai dar menos porque a gente vai cortar o começo, mas enfim, um vídeo que a gente deu nosso ponto de vista. Se você gostou, fique à vontade aí para elogiar, curtir. Se você não gostou, a gente também agradece, porque a gente tem que entender, igual a gente falou, tem sempre os dois pontos e é isso que é a graça. E é isso, né, Arthur? Eu deixo aqui meu cara, eu só peço assim, para quem for assistir, assista até o final, porque acho que foi um debate até em alto nível. Se tá ouvindo isso, assiste até o final. Eu não tô me qualificando, não, mas achei interessante o debate. Eu acho que foi legal porque a gente também não fala por vaziamente, né? A gente tem nossos argumentos. Sim. A gente tem nossas fundado, né? Fundado em ideias. E pedir pro pessoal, por favor, inscreva, cara, porque a única forma de vocês saberem que tá saindo o vídeo é se inscrevendo. E, cara, a gente fica muito feliz se comentasse, que é uma forma da gente interagir, saber o que a gente tá fazendo certo e errado, e poder melhorar. E é isso, estou muito feliz pela vitória do Brasil, pelo conjunto do Brasil, pelos jogadores, principalmente. Cara, tô melhor que agora que eu desabafei do Tite, eu tava precisando desabafar. E é isso, obrigado a quem vai assistir esse vídeo. E é isso, tô confiante com o Brasil, tô bem confiante. Vamos Brasil, e que o Neymar e o Danilo voltem. E é isso, agradecer a oportunidade de quem tá dando esse espaço pra gente. E vai Brasil, mano, rumo ao Hexa. Vai Brasil, vamos ser campeão. Estamos muito felizes. Volta a falar, se quiser 1x0 cada jogo, eu não vou reclamar. A gente vai falar o que a gente não gostou do jogo. Só que do resultado, a gente nunca vai chegar e falar assim, não gostamos de 2x0. Não, a gente pode ter falado. Vocês jamais viram isso. Verdade. Eu prefiro assim, cabia mais. Hoje. Não gostou de fulano. Exato. Mas o resultado, 1x0, meio a 0, eu ganhando o jogo, meu amigo. A gente quer ganhar. Eu não quero ter. Eu falei igual o Barolo, não quero ter razão, quero ser campeão. A gente quer ver que a gente fala isso, porque a gente tem que dar a nossa opinião do que a gente não gostou. Mas assim, é óbvio que acabou o jogo, a gente viu 2x0, porra! A gente só tá falando assim, pô, mano, o que a gente acha, entendeu? Exato. Mas é isso, né? Eu acho que é isso. Eu agradeço todo mundo também. Um beijão pra vocês, viu? Obrigado, pessoal. Isso, mais um vídeo aí. Tá entregue. Tamo junto.